A Trutec ela é um hub de soluções inovadoras, no qual as empresas podem vir se associar e levar sua proposta de valor ao mercado. O tempo inteiro vamos estar encontrando novas soluções que agreguem valor para o usuário e solucionem os problemas que nós solucionamos hoje de forma ainda melhor. Para efetivamente fazer a diferença no setor e melhorando a qualidade da habitação e tendo impacto direto na saúde das famílias brasileiras. Bom dia, dia 6/5, vamos bater um papo aqui sobre Construtex, né? Sabemos que o setor da construção civil é um vasto território para inovação, ainda mais quando se trata de inovação de base tecnológica, tão escassa e necessária para a melhoria dos índices de produtividade desse segmento. A criação de soluções disruptivas que transformam o mercado por meio de oferta de novos produtos e serviços tem se mostrado um movimento em forte ascensão. Entendemos que existe aqui uma grande oportunidade para startups desse segmento, Construtex e PropTex, que ganharam bastante força com o aumento da oferta de investimentos para o desenvolvimento dessas empresas. Há poucos dias, uma dessas empresas, a Loft, recebeu uma nova rodada de investimento, se destacando aí como uma das unicórnios brasileiras. Certamente, estão aqui os agentes do futuro da construção civil, isso é, empreendedores que compreendem que apostaram na importância, né, de suas startups para um cenário macroeconômico do país. É justamente sobre todo esse processo que converso hoje com o Bruno Loreto, Managing Partner da Terracota Ventures, empresa de Venture Capital pioneira na América Latina em investimento em Construtex e PropTex, que divulgou recentemente um investimento para os próximos 4 anos de 100 milhões em startups do segmento. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, Diego, tudo bom? Cara, é sempre bom estar aqui, né, compartilhando nossa visão sobre o ecossistema de inovação e investimentos nesse mercado. Espero que a gente possa ter um ótimo bate-papo e agradeço o convite aqui por participar. Perfeito, Bruno. Eu vou aprender um pouco aqui com tua experiência e, para começar, eu queria trazer um tema que é bastante resiliente ali nas conversas que eu tenho como empreendedor, também com meus clientes, e mapeia muito bem o cenário que a gente encontra hoje lá no mercado. Revolução versus evolução. Quais são as barreiras de adoção tecnológica que a indústria da construção ainda enfrenta, né? Como que vocês veem isso, vocês que estão tão ligados aí ao ecossistema? A primeira barreira é sempre cultura, né? E acho que felizmente isso vem mudando, né? A gente vê um cenário bem diferente já nesses últimos 2, 3 anos, mas cultura é a base de tudo, né? Quando a gente fala de inovação, e cultura tem muito a ver, né, com crenças, né? A limitação, às vezes, das pessoas entenderem o potencial de novas tecnologias, de novas possibilidades, de ficar preso sempre a fazer mais do mesmo, a desacreditar, às vezes, em quem tenta fazer diferente. Então, acho que a primeira grande barreira é sempre cultura. Então, acho que aí ajuda muito nessas novas gerações que estão chegando, as lideranças dessas empresas, né? E a gente vê agora várias empresas passando por um processo de transição, indo para uma segunda, terceira geração da família, um pessoal mais novo e naturalmente mais aberto a adotar novas práticas. A gente vê também, ainda muito lentamente, mas um aumento em diversidade, né? Então, trazendo mais mulheres para a liderança das empresas, trazendo públicos, né, que têm outras características, e então foge um pouco aquele perfil padrão do engenheiro que se tornou dono de empresa, né, que acho que é a maioria da realidade das empresas do setor. Isso ajuda a trazer outras formas de pensar, outras competências. Então, acho que cultura, sem dúvida, é a primeira grande barreira, né. E fora isso, acho que tem, claro, sempre esse contexto, né, do ambiente que a gente vive, do aspecto político, econômico, né, a gente vinha aí com uma expectativa muito boa do setor de construção, né, no ano passado, aí veio a pandemia, aí a pandemia, né, começou já a entrar num ciclo em termos de já sabemos como lidar com ela, mas aí vem questões políticas, e aí a vacinação não anda no ritmo que era esperado, então são coisas que a gente sempre traz mais incerteza para o mercado, e naturalmente, né, quem está empreendendo, quem está numa startup, a gente sabe que os recursos são escassos, né, às vezes você não tem condições de passar por uma crise, e aí, infelizmente, perde o timing e não consegue desenvolver a sua inovação. Então, acho que esse contexto sempre traz aí desafios extras que o empreendedor tem que sempre lidar, sempre matar um leão a cada dia, né. Eu acho que essas são as duas grandes barreiras em si, né, cultura ligada ao mercado, e essa questão do ambiente econômico, político, que sempre traz desafios extras. O resto, para mim, faz parte da jornada de empreender, né? Então, são desafios de desenvolvimento do negócio, que tá implícito em quem se propõe a seguir esse caminho. Perfeito.
É engraçado quando você fala, porque eu vivenciei essa transformação de cenário, principalmente o cenário político e os impactos ali pandêmicos, né? A gente vinha de um momento de muito crescimento ali da construção, se destacava como um novo momento para a construção civil. Foi anunciada a pandemia com os índices em crescimento, a gente viu as construtoras ali sentando em cima dos cofres e não lançando imóveis, e logo depois taxas de juros baixas incentivando o número de vendas, e a gente teve recorde em lançamento de imóveis, né? Uhum. Como que você enxerga o impacto disso tudo para a evolução de negócios digitais, né? Porque ao tempo que a gente tem muita barreira e muito desafio para se reinventar, essa própria reinvenção é a proposta das Construtechs para a indústria, né, para os seus clientes. Você acha que o momento pós-pandêmico é um momento mais favorável à Construtechs, ou o efeito ainda continua sendo impactante de forma negativa para esses players? Olha, eu vejo que depende, claro, sempre um pouco de cada cenário, né, da realidade exatamente de cada um. A gente viu na pandemia negócios que foram até potencializados, né, e cresceram ainda mais por conta da pandemia. Os negócios, por exemplo, ligados à digitalização da venda, né, foram super beneficiados, né, por esse momento de pandemia. Então, acho que, claro, cada negócio teve um impacto diferente a partir da sua característica e da sua realidade. Mas, no geral, eu acho que o balanço, apesar de tudo, é positivo, né? Porque, querendo ou não, como a gente fala que a barreira principal é cultura, uma crise como essa força a gente a sair da zona de conforto, né? Então, acho que todo mundo foi provocado a ter que, de um dia para o outro, reavaliar, né, várias formas como você vinha conduzindo algumas situações, como que a gente está fazendo aqui, né? Então, tá conversando à distância é uma coisa que se tornou um hábito, e que, sem dúvida, pós-pandemia vai passar, já está na nossa caixinha de ferramentas como uma alternativa corriqueira, né? Então, eu vejo que isso é um legado, vai ser um legado positivo que vai ficar, que muitas inovações ou muitas mudanças de hábitos foram potencializadas pela pandemia, e talvez mudanças que fossem levar 3, 5, 10 anos foram aceleradas para acontecer aí em poucos meses. Então, nesse sentido, para o ecossistema no geral de inovação, eu acho que o mercado vai sair dessa pandemia muito mais aberto, né, a novos hábitos, a digitalização, a realmente entender o potencial que novas tecnologias e as startups podem trazer. Tá? Então, eu vejo com um olhar bastante positivo. Mas, é claro que, de novo, né, alguns negócios, felizmente, foram diretamente afetados, porque o mercado foi diretamente afetado. Como a gente vê, né, o mercado de shopping center paralisou, né? Então, todo mundo que estava desenvolvendo alguma coisa relacionada a isso e não tinha, né, algo ligado ao ambiente de e-commerce, ambiente de vendas digitais, não tinha o que fazer, né? Então, é um mercado que realmente foi diretamente impactado. Mercado de lajes corporativas, né, ainda vive uma incerteza, né? Não se sabe exatamente qual vai ser o impacto no longo prazo, projetos foram paralisados. Então, são situações que vão sendo surgidas, né, vão surgindo por conta da pandemia, e que startups que eram dependentes disso, ligadas a esses nichos, realmente são muito prejudicadas e tem que encontrar outros caminhos. Perfeito. Bruno, curioso quando você fala, porque escutamos muito no mercado da construção que esse legado tradicionalista de empresas, de construtoras e de outros players desse segmento, eles precisam ser respeitados a todo momento, né? Não, toda vez que a gente traz uma proposta muito ousada ali, num primeiro impacto, essa indústria ela retrai um pouco, ela se fecha um pouco, e aí você tem que ter técnicas de adoção, UX, cada vez mais uma interface mais friendly para conseguir penetrar nessa indústria. Você acha que o mundo pós-pandêmico, principalmente aqui no Brasil, ele ainda pode levantar uma bandeira de tradicionalista nos seus processos, ou as mudanças de metodologia vão exigir um ferramental mais avançado e a penetração tecnológica aí nesses ambientes? Eu diria que, no geral, o mundo de tecnologia ele vive de ciclos, né? E assim como o contexto econômico também, então é sempre para mim um fenômeno cíclico. A gente vive momentos que transformações de uma forma geral são mais propícias, e depois vai viver um momento onde o mercado de alguma maneira vai se fechar,
né, a um pacote de inovações já aderidas, já adotadas, e novas, né, tecnologias, outras alterações, outras modificações vão sofrer também as mesmas dificuldades que a gente sempre fala. Então, acho que isso é cíclico, a gente está numa janela de oportunidade para mim, então acho que esse momento é bastante oportuno, e acho que essa janela deve durar pelo menos aí esse ciclo positivo que o setor vai viver, que se espera, né, que seja pelo menos aí próximos 4, 5 anos, que é um momento onde, pela primeira vez na nossa história, a gente tem a combinação de um ambiente, né, de tecnologia, de investimentos em tecnologia extremamente positivo no Brasil, com o setor de construção imobiliário, né, surfando uma onda positiva. E a combinação desses dois elementos significa que você vai ter mais empresas com capital, mais empresas lançando projetos, mais empresas em condições de investir mais, e, naturalmente, apostando nessas inovações, ao mesmo tempo que essas empresas, startups, que às vezes vêm para concorrer até com players tradicionais, né, vão estar com muito capital, vão estar acelerando o crescimento, e vão estar provocando as empresas tradicionais a se mexerem. Então, no mínimo, essa janela, né, de 5, possivelmente que dure 10 anos, né, se tudo der muito certo, é um ambiente onde vai ter muita mudança acontecendo e tudo vai ser muito positivo. Naturalmente, quando a gente entrar num novo ciclo recessivo, né, é natural que a gente não vai ver as empresas com o mesmo apetite de investimentos, né, é natural que vão se cortar orçamentos de inovação, investimentos vão cessar, isso faz parte da economia. Então, eu vejo dessa maneira, né, a gente tem uma boa janela de oportunidade para explorar, possivelmente, né, isso pode dar um pouco mais, um pouco menos, mas é natural que em algum momento o mercado volta a ser um pouco mais receoso, um pouco mais conservador, e aí, paralelo a isso, tem algumas mudanças estruturais de longo prazo que vão proporcionar outros níveis de transformações que a gente nem sabe ainda qual que é o real impacto, né? Um exemplo disso é o 5G. A gente sabe que o 5G traz possibilidades enormes, né, de realmente disruptar vários segmentos da economia, mas exatamente em que velocidade isso vai se desenvolver no Brasil, e exatamente quais as aplicações que vão ser maior ou menor potencializadas por isso, né, isso acho que só o tempo vai ajudar a gente a precisar. A mesma coisa esse mercado de criptoativos, né, um mercado que passa por altos e baixos, né, vem numa ascensão de novo, né, enorme esses últimos meses, mas no longo prazo ainda tem muita dúvida, tem gente que acredita, tem gente que não. Então, são coisas que podem também potencializar transformações, mas que só ao longo prazo acho que a gente vai entender efetivamente como que isso vai perdurar. Perfeito. Bruno, quanto ao ecossistema, né, o que a gente tem visto é que o próprio ecossistema e todos os players dele, não só os empreendedores e suas soluções, eles se adaptaram muito ao momento. E quando você fala sobre uma agenda tão positiva, sobre um cenário tão otimista, por essa janela de oportunidade que a gente está encontrando agora, eu, como um empreendedor que passei por algumas aceleradoras, por investimento, rodadas de investimento, eu comecei a assistir uma transformação muito grande. Eu queria te convidar, você tem um olhar muito maduro por isso, porque permeou por diferentes players ali, desde o corporativo, empreendeu, conheceu muito bem o mundo de investimento disso. Me fala um pouquinho como que esses players que estão rodando ali em paralelo às soluções mesmo, eles estão se adaptando, porque cada vez mais eu vejo modelos novos de apoio ao empreendedorismo surgindo e eles se moldando também, se modificando no tempo, alguns acabando, né, como vemos vários acabando, e novos modelos de negócio de apoio ao empreendedorismo surgindo. Qual a tua visão disso? Como que isso está posicionado hoje? E dá um cenário pós-pandêmico disso, dessa evolução desses players? Cara, eu vejo que, se a gente for olhar, no geral, né, as formas de relacionamento com startups, as metodologias de inovação, um pouco mudaram nos últimos 20, 30 anos, né? A gente ainda bebe da fonte dos autores da década de 90, da década de 80, quando a gente estuda boas práticas de inovação. Então, em termos de método, não mudou muito, às vezes muda mais a nomenclatura, né, um framework que ajuda nisso ou naquilo, mas a essência, historicamente, a evolução disso é um contexto onde lá nos anos 80, nos anos 90, a inovação era promovida dentro das grandes corporações, né, no geral, que tinham grandes times, os grandes cérebros, né, do mercado estavam nas grandes corporações, e as áreas de pesquisa e desenvolvimento lideravam, né, as propostas de mudanças, de novas tecnologias. Então, era um pensamento muito centralizado nas
corporações, onde quem tivesse mais talentos tinha mais condições de propor tecnologias inovadoras e inovar por si só. E aí, naturalmente, né, com a questão da internet, com a multiconexão entre as pessoas, você poder estar conectado a pessoas do mundo inteiro, o acesso a conhecimento que ficou universalizado, tudo isso fez com que a coisa invertesse, né? Então, hoje é muito mais provável que, se você tem 100 cientistas dentro da sua empresa pensando em inovação, cara, você tem milhões no mundo, né? Então, é muito mais provável esperar que as inovações vão vir de fora do que de dentro, né? E aí, naturalmente, os mecanismos de você se conectar com o ambiente externo passam a ser mais relevantes. Da mesma forma, hoje empreender, né, no mundo tecnológico é muito mais fácil do que era no passado, né? No passado, geralmente, o empreendedorismo estava muito ligado ao mercado de economia real, que demandava mais investimento, que crescia num ritmo mais lento. Hoje é economia digital, né? Hoje você bota uma landing page no ar, está gerando leads, você começa a vender, contrata um dev da Índia, produz um MVP e tudo isso é baixo custo e muito rápido. Então, hoje empreender é muito mais acessível, né? E a gente vê uma nova geração muito mais aberta a se arriscar, a tentar empreender. Hoje já não é mais a primeira opção de quem está saindo da faculdade necessariamente virar executivo de grandes empresas. Hoje a maioria está pensando em trabalhar numa startup ou criar sua própria empresa, então isso mudou completamente. Então tudo isso acho que fez as empresas terem a necessidade de criar os seus mecanismos de inovação, que é muito voltado à inovação aberta, né? Acho que o principal, o momento que a gente está vivendo agora, e a gente vê isso se repetir, né, no mundo como um todo. Se a gente analisa o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e aqui no Brasil, acho que tem alguns padrões que se repetem. O primeiro padrão surgem as primeiras startups, o mercado tradicional acha que isso não vai dar certo. Algumas poucas empresas começam a entender que sim, isso vai dar certo, e algumas empresas, startups, viram unicórnio, e aí as empresas começam a lançar os seus programas, né? Então, programa de aceleração corporativa, programas de conexão com startups, geralmente muito focadas na empresa, né, em temas específicos, e modelo de chamadas, né? Então, você convida a empresa a participar, a empresa se inscreve, e essa coisa flui. E aí você começa a sentir algumas dores disso, né? Primeiro que o modelo de chamadas você tem um ciclo longo, né? Então imagina se for fazer um programa a cada 6 meses, você leva 6 meses para conhecer 12 empresas. Então é um ciclo lento. Fora que nem todo mundo se interessa por se inscrever no programa, então às vezes tem boas coisas acontecendo que não necessariamente vai chegar até você porque elas não se inscreveram. Então as empresas aí vão evoluindo para um outro modelo, que é um modelo mais orgânico, de quase que diariamente estar buscando estar conectado ao ecossistema, né? E aí cria-se, então, iniciativas como hubs de inovação ou outros formatos para você estar em contato com startup full-time job, né? Então, qualquer startup que tiver sinergia que você quiser se conectar com você, você vai encontrar uma forma de desenvolver algo. Além de, dentro da empresa, a empresa aprender também como que todo mundo pode estar conectado a startups. Então, não tem que ser necessariamente algo que só a área de inovação tem que fazer. O cara de RH pode fazer, o cara de suprimento pode fazer, o engenheiro pode fazer, qualquer pessoa da empresa pode buscar contato com a startup, entender o que ela faz e avaliar, contratar. Então, isso vai evoluindo. E agora a gente está chegando no Brasil num estágio mais maduro, que é o estágio de investimento, né, que é onde a gente começa a falar de um outro nível de relacionamento com startups, que é o nível de business, né, que é um nível muito mais estratégico. Então, não só eu entendo que startup pode ser importante trazer inovações, e geralmente eu vou contratar ou fazer parcerias, mas eu entendo que eu posso disruptar o meu modelo de negócio, eu posso desenvolver novas linhas de negócio, eu posso realmente transformar o meu negócio participando de startups com alto potencial, né? Ou comprando startups que têm o potencial de agregar algo que eu preciso. E acho que é esse o momento que a gente está vivendo agora, né? É curioso que antes da pandemia a gente fez uma pesquisa com a Deloitte que apontava que 28% das construtoras tinham intenção de começar a investir em startups, e agora a gente começa a ver um boom disso, né? No nosso fundo, a gente tem 80% dos investidores são players do setor, a gente vê hoje empresas como o Gerdau, né, como Cerela, a própria Vedacity investindo ativamente em startups, a gente vê algumas empresas que já estão anunciando, né, seus lançamentos de fundos de corporate venture capital, e valores significativos, né, 50, 100, 200 milhões de reais para investir nisso. Então, sem dúvida, fazendo uma conta rápida aqui, a gente vai ter pelo menos aí de 500 milhões até 1 bilhão de reais para investimento em startups vindo de empresas tradicionais desse setor ao longo dos próximos 5, 10 anos. Então, é muito dinheiro que vai estar circulando nisso, de empresas querendo buscar inovação e acelerar a inovação por meio de startups.
Curioso você falar isso, porque essa é exatamente a proposta de atuação que a Trutec acaba levando para o mercado, né? Mas antes de chegar nesse ponto, uma coisa que me deixava curioso era como que a gente leva tanta oferta para o mesmo mercado? Porque se você observar, a persona, no fim das contas, é a mesma, né? Aqueles players ali que estão consumindo 5, 6 soluções. E como essas soluções não virarem apenas boletos para que esses clientes paguem no final do mês, né? Como elas conseguem trabalhar de forma conjunta para agregar cada vez mais valor para aquele cliente final, para aquela operação daquele cliente final. E essa foi a pergunta que permeou a construção de uma proposta nova de valor, né? O fator conectividade acabava exigindo muito esforço por parte das soluções, e a ideia da Trutec foi conectar diferentes soluções a partir de um nó único, né? Então, se eu levo ali 3, 4 meses para fazer um setup maduro de uma construtora, uma segunda solução durante esse tempo estaria impedida de fazer essa penetração. Então, acho que quando a gente fala de mudanças de comportamento e mudanças de proposta, tanto do segmento, vale também repensar os modelos de entrega de valor para os clientes também. Hoje, a Trutec é um hub de conectividade que se alinha tanto com fundos de investimento, ela investe também em algumas startups, mas com um objetivo muito claro, traduzir para o cliente final sobre um dashboard unificado, sobre um cruzamento de dados, para que esse monte de dados que estão ali presos em cada uma das soluções possam trabalhar em conjunto, gerando informações para auxiliar a tomada de decisão. Então, eu acho que o que você falou sobre o ecossistema estar se modificando e esses horizontes de inovação, a empresa saber bem claramente o que está buscando na hora de se aproximar ali de startups, é importante para que esse produto final chegue de forma mais clara ali para o mercado. A gente viu um comportamento de startups bem mais generalistas, tentando entregar valor, e a dificuldade que é entregar valor para um cenário que tem uma barreira cultural muito grande, com uma proposta que chega a ser complexa. O nível de adoção tecnológica não era tão alto. E, nesse ponto, qual que é o gap hoje das soluções para que elas consigam maximizar a penetração dentro dessas construtoras, dentro desses clientes, tanto no B2B quanto no B2C? Hoje, entendemos que estamos num momento bom de aceleração ali da oferta de soluções tecnológicas, entendemos que o mercado vai passar por essa fase sazonal que você contou, bem positiva, mas como que essas startups conseguem trabalhar de forma mais inteligente para entregar valor e vencer aquelas barreiras iniciais ali, seja de legislação, uma carga tributária alta, falta de investimento? Qual o play para quem está começando? Qual o caminho para quem está começando ali e está querendo validar soluções, entregar soluções para o mercado e chegar numa terracota para buscar um investimento e crescer? Cara, legal. Assim, esse é outro fator que geralmente é cíclico, né? O mundo de tecnologia, ele passa sempre por uma onda de você abrir e contratar diversas soluções, ou usar diversas soluções, versus depois querer tudo integrado, usando uma solução só, de forma unificada. Se a gente for ver, isso aconteceu no universo de software, né? Historicamente, o software nos anos 80, nos anos 90, eles nasceram de forma fragmentada, né? Então, quando surgiram os computadores, tanto de uso corporativo para uso pessoal, você tinha um software que fazia algo muito específico, né? Então, até as empresas demandavam softwares específicos. Então, a maioria das empresas no Brasil de software nasceram assim. Então, uma construtora que precisava de um software para fazer a gestão, contratou alguém para desenvolver. Né? Uma empresa que precisava de um software para administração comercial, contratou alguém para fazer um CRM. Então, nasceu o mercado de software fragmentado. Aí veio a onda da integração, que foram os ERPs, os CRMs integrados, que é o que? É um único software que tem todos os modos necessários para a gestão da empresa. Aí veio agora a onda das startups fragmentando de novo tudo isso. Se a gente for ver, a gente viveu isso também no nosso mundo pessoal, né? O que era o mundo de software pessoal no passado? Você tinha que comprar uma caixinha do Excel, tinha que comprar uma outra caixinha do Word, tinha que comprar uma outra caixinha do Windows, e aí os sistemas operacionais começaram a agregar tudo isso. Não, já vem o Windows instalado com vários softwares básicos que você vai precisar usar. Nosso celular é a mesma coisa, né? A gente
tem aqui uma loja de aplicativos que a gente baixa dezenas de aplicativos, mas efetivamente, em média, a gente usa 7 aplicativos por dia. Então, é sempre todo mundo usa, né? E-mail, WhatsApp, agenda, Spotify, YouTube, mas navegador e um ou outro, né? Então, no final, tem muita coisa, mas você acaba restrito a poucos. Então, essa questão de abrir e fechar é corriqueiro no mundo de tecnologia. E eu vejo que, para quem está começando, né, e aí às vezes tem a diferença do olhar de uma empresa mais tradicional para o olhar da startup, né? Para quem está começando, a startup ela tem que ser focada, né? E foco é fundamental para você conseguir velocidade, aprendizado, escala. Então, você tem que ser algo muito específico mesmo. Quem começa querendo atacar muita coisa, a tendência é que não vai validar, né, um modelo replicável, vai ser mais lento em termos de entender qual que é o modelo que vai fazer sentido. Então, você tem que ir atrás daquele problema que realmente dói, você tem que resolver aquele problema que realmente está incomodando e começar por aí. E a sua atração tem que vir disso. A partir do momento que você validou, né, um problema muito relevante, uma solução muito clara para esse problema e começou a tracionar, então, depois de um tempo é que você vai começar a abrir para ter uma visão mais ampla de legal, até onde eu posso chegar com isso, o que pode ser minha grande visão de longo prazo para entender efetivamente o que pode ser o meu negócio. Então, e aí é legal porque a inovação surge aí, né? Porque eu posso começar, sei lá, vou mirar o problema da orçamentação na obra, o desafio de ser preciso na estrutura de custo e de acertar realmente o budget, de realmente conseguir fazer uma estimativa rápida de custo e que precisa que não mude ao longo do projeto. Legal, começo por aí. Desenvolvo um ótimo produto para isso, só que ao longo do tempo isso pode me levar a ser mais um software de orçamento de obras, que é um caminho, ou pode me levar, não, eu começo pelo orçamento da obra, depois eu entro no processo de compra, depois eu entro na gestão da obra e viro uma plataforma, né, para o canteiro da obra, ou eu posso por outro caminho que, cara, parte do orçamento para conseguir prover créditos, já sabendo quanto dinheiro o cara vai precisar e que itens ele vai necessitar, e eu vou ser uma fintech. Então, a partir do mesmo problema, eu posso seguir 3 caminhos totalmente diferentes, e aí que a startup, o empreendedor tem que entender e ser habilidoso em validar qual que é o caminho que ele acredita. E para a gente, né, que trabalha com investimento, é isso que a gente quer ver, né, que é entender por onde ele começou, o que ele validou, o que é a visão que ele tem e como que ele imagina que ele vai conseguir chegar lá. E o investimento é muito mais motivado pela visão de futuro do que pelo presente, né? Então, muitas vezes a gente vai investir numa empresa que às vezes o público olha de fora assim de, isso aí não tem nada demais, né? Mas no longo prazo, quando a gente olha o que ele é capaz de construir, é isso que pode tornar ele um negócio muito interessante. É o que aconteceu com a Loft, né? Muita gente olhava para a Loft, mas a iBuyer, comprar imóvel, reformar imóvel, isso aí não dá em nada, isso aí não é escalável. Mas eles nunca quiseram, né, escalar o modelo de iBuyer. A visão sempre foi ir muito além do iBuyer. O iBuyer foi apenas o ponto de partida, que em estratégia a gente chama de beachhead market, que é você começar por um nicho muito específico, por um flanco muito específico. É uma estratégia de guerra, inclusive, né? Você começa por um ponto muito específico para conquistar um espaço no território inimigo, e a partir desse ponto você começa uma expansão. Então, essa visão estratégica que é fundamental o empreendedor ter, e cruza com o que você está falando, né? Então, acho que isso é bem importante de ser compreendido. Os investimentos, Bruno, eles estão saindo muito ali de CNPJs conhecidos por fazer investimentos em Construtex e estão se expandindo, na impressão minha, ou tem ficado mais acessível se investir, né, em capital, fazendo investimentos de risco ali? E o que a gente tem visto também é uma penetração muito de family offices, né, fazendo esse tipo de investimento. Você pode comentar para a gente? Claro. O investimento, né, quando você tem um contexto de taxa de juros baixa, isso te obriga a correr mais risco, né? E historicamente, né, até 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente tinha título de renda fixa, o título público pagando 15% ao ano de rentabilidade sem risco nenhum. E aí você não é motivado a correr risco para ganhar 20%, ganhar 25%. Você fica no 15% que é seguro e é certo. Quando você tem um contexto de uma taxa de juros, né, que chega no patamar de 2%, de 3%, que ainda em longo prazo a gente sabe que não vai ficar nesse nível, mas no curto prazo você tem que fazer alguma coisa, então você no mínimo vai migrar parte da sua carteira para correr mais risco. E isso que tem impulsionado o mercado de ações, isso que tem impulsionado o mercado de private equity, e também de venture capital. E aí, somado a isso, entra
os mecanismos de investimento que hoje são muito mais fáceis de você acessar. Então, hoje você tem alternativas como crowdfunding, né? Por R$1.000 você consegue investir numa empresa, e aí serve para qualquer bolso. Você tem hoje vários grupos de investimento anjo, né, para quem quer começar. Então, pô, eu quero fazer investimento anjo, nunca fiz na vida. Você pode se associar ao grupo e com esse grupo começar a aprender, né, fazer pequenos investimentos de 10, 15, 20 mil reais e co-investir junto com esses outros investidores do grupo. Você pode investir em fundos de venture capital, seja com cheques menores de 20, 30, 50 mil reais, que já começam a chegar para o público através da XP e alguns bancos que estão distribuindo. Você pode investir cheques maiores, de 500 mil, R$1.000 de reais, em fundos como a Terracota está operando, que aí já para o investidor mais qualificado, que tem um patrimônio maior, mas que também entende a necessidade de diversificar. Então, hoje, para qualquer tamanho de bolsa é possível investir em startup, tá? E acho que a lógica é sempre a mesma, né? Na medida que a gente vai aprendendo mais sobre lidar com investimentos, a gente vai entendendo que a gente tem que montar uma carteira, né? Investimento é portfólio. Então, não adianta eu pegar todo o meu capital e necessariamente botar na bolsa, pode dar muito certo, pode dar muito errado, então o risco é muito alto, mas também não adianta deixar tudo em renda fixa. Então, idealmente, né, o que se fala é que boas práticas deveriam levar você a colocar pelo menos 5% do teu capital em classes alternativas, como Private Equity, Venture Capital. Então, se você naturalmente tem um bolso menor, 5% te leva mais para um crowdfunding. Se você tem um bolso maior, pode te levar a investir cheques em fundos de investimento, como os family offices têm feito. Então, acho que esse é um momento que a gente está vivendo bastante oportuno, e que isso tem ajudado vai ficar um legado, acho que de cultura também, que o mercado vai começar a entender o potencial que esses negócios têm. Bacana. Acho que esse foco em inteligência de dados que a própria Terracota acaba trazendo, acaba norteando muito melhor esses investimentos, né? E a gente vê uma passagem de etapas muito mais fluida ali, que não passa por uma barreira cultural. A gente entende family office ali como uma cultura mais restrita a diversos contextos de penetração de associações, né? E nesse modelo ela consegue surfar ali em um ambiente totalmente já estudado por outras pessoas que estão convivendo com aquele tipo de investimento o tempo todo. Então, bem bacana entender como que esse processo se dá. E queria te perguntar qual é o momento hoje aí da Terracota, o que é que vocês estão fazendo e o que é que o mercado pode esperar para os próximos anos do trabalho de vocês. Bom, legal. Bom, eu venho do mundo de tecnologia, né? Então, sou apaixonado por isso. Desde 2008, sempre trabalhando com tecnologia para esse mercado de construção. E 2016 foi quando eu comecei a me envolver com esse outro lado de tecnologia, que é o lado de investimento, venture capital, esse ambiente empreendedor. Então, já venho acompanhando como que esse ecossistema está evoluindo no mundo, né? Desde 2016. E é muito nítido, assim como lá fora, né? Esse movimento começou a partir de 2010, 2011. E agora, quando a gente olha para as startups americanas no setor, são várias as empresas que estão indo para o mercado de abertura de capital, ou seja, startups que lá no início, né, estavam validando os seus caminhos, e agora são empresas avaliadas em 2, 3, 5, 10 bilhões de dólares, estão indo para abertura de capital, estão fazendo processo de aquisição, ou estão sendo adquiridos por players tradicionais. Então, é isso que vai acontecer no Brasil nos próximos 5 anos. Isso não tenho dúvida nenhuma. Essas startups que estão surgindo de 2017, 2018 para cá, são startups que vão ser as próximas a estar abrindo capital na bolsa, que vão passar por grandes processos de aquisições, ou que vão liderar grandes aquisições e fusões, e serão players relevantes do mercado. Então, se a gente olhar hoje, né, a gente pode salvar isso e gravar uma live daqui a 5 anos e ver o que aconteceu, mas se a gente pegar hoje as 30 maiores empresas de capital aberto, mesmo de capital privado no Brasil, tenho certeza que daqui a 5 anos a gente vai ter pelo menos 1/3 dessa lista com empresas de tecnologia no setor. E é o que a gente tem visto nas notícias, né? Quanto está avaliado o quinto andar, né? Mais de $1 bilhão. O quinto andar vai anunciar uma próxima rodada que vai levar isso pelo menos para o dobro desse patamar. Loft, né? 2,2 bi de dólar. Quantas empresas no Brasil valem isso? E não é só valer, né? Que o valer ainda pode ser questionado, mas, cara, independente de qualquer coisa, a Loft tem mais de 2 bilhões de reais em caixa. Né? Que construtora, que imobiliária, que empresa do setor no Brasil tem 2 bilhões em caixa?
Então, isso traz uma capacidade de investimento, né, de inovação enorme, né, para ela acelerar, e isso que vai fazer dela um player muito relevante e a dificuldade, né, para os players tradicionais competirem. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né, de gente ser entendido, o momento que a gente está vivendo. Então, quando a gente lançou a Terracota em 2019, foi entendendo, né, que esse momento era uma janela de oportunidade. Então, começamos aí fazendo 4 primeiros investimentos, temos hoje 4 empresas no portfólio, que é o Incasa na área de venda de imóveis, o Instacasa na área de loteamentos, a Rede Vistorias na parte de vistoria imobiliária e o Orça Fácil na parte de orçamentação. E agora a gente quer acelerar esses investimentos para investir até 100 milhões de reais ao longo dos próximos 4 anos. E para isso, né, a gente montou um primeiro veículo de investimento focado nisso na América Latina, onde a gente tem investidores que são family offices, que olham mais sobre essa ótica de diversificação no patrimônio. A gente tem grandes corporações, como o caso de Cirela, como o caso de Gerdau, que já olha sobre a ótica de corporate venture capital. E temos vários empresários regionais, né, donos de empresas locais, que é uma característica muito forte do setor. Né? Qualquer cidade do Brasil que você vai, tem no mínimo um grande player local que domina aquele espaço de mercado. A gente tem investidores como o Grupo Build Vita em Ribeirão, como a Hidronorte em Londrina, como o Grupo Prestes no Paraná, como a Massá em João Pessoa. A gente tem investidores em mais de 10 cidades do Brasil, e acho que essa é a nossa proposta de valor, né? São investidores que querem gerar retorno financeiro, mas acima de tudo querem acessar essa plataforma de inteligência que acaba sendo esse nosso negócio, sabendo, né, quem está fazendo o que, aonde, com quem que eu devo estar me conectando e que outras oportunidades eu posso explorar, uma vez que eu engajo com esse ecossistema. Bacana, muito, muito bom ouvir você falando sobre as perspectivas futuras e toda essa jornada. Eu acabei meio que em paralelo acompanhando um pouquinho do teu trabalho também e a evolução disso, desde as primeiras frases lá de trás, como você estava mapeando esse cenário, e hoje vendo tudo isso se realizando é uma grande vitória ali para a gente que estava ali batalhando no paralelo, tá? Bruno, eu queria te parabenizar pelo trabalho mesmo, te agradecer e convidar todos que queiram conhecer um pouco mais aí do trabalho da Terracota, em terracota.ventures, né, Bruno? Acessando aí o material de vocês, entendendo e se aproximando do ecossistema, e convidar também as pessoas para conhecerem o trabalho da Trutech, o nosso hub de conectividade. Então, empreendedores e parceiros que queiram conhecer nossas soluções ou que queiram ofertar soluções para o mercado de forma conectada, fica aqui o convite. Adorei o papo, é sempre um aprendizado. Muito obrigado e bom dia, tá, Bruno? Valeu, Diego. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você.